3 segredos do sabor na cozinha. 3 curiosidades de culinária que mudam a forma de cozinhar. Porque a comida fica irresistível quando doura. Porque alguns pratos parecem completos mesmo simples. E como a fermentação transforma tempo em sabor. Você já se perguntou por que o mesmo ingrediente muda tanto no fogo? A resposta está em reações invisíveis que a boca percebe na hora. O dourado que cria aroma. Existe um instante em que a comida para de cheirar a ingrediente cru e começa a cheirar a refeição. Esse instante costuma nascer quando a superfície seca, aquece e escurece. Não é truque, é química de cozinha. Quando proteínas e açúcares passam por calor alto na parte externa, surgem centenas de compostos aromáticos que o nariz capta antes mesmo da primeira mordida. É daí que vem o perfume de pão com crosta, a casquinha da carne, o sabor tostado do café e a cor quente de uma cebola bem feita. Por que selar uma carne muda tanto o sabor se o interior pode continuar praticamente igual? Porque o impacto está na camada externa, onde o calor é mais intenso e a água evapora, criando as reações que geram aroma e profundidade. Quando a carne entra úmida na panela, ela não doura, ela cozinha no próprio vapor. O resultado fica pálido e sem aquele gosto de tostado que dá a sensação de prato pronto. O ponto prático dessa curiosidade é simples. Para dourar, a superfície precisa de espaço e de secura. Se a frigideira está lotada, a temperatura cai e o líquido se acumula. A panela vira uma piscina rasa e o alimento começa a ferver em vez de dourar. Se a carne acabou de sair da geladeira, ela solta mais umidade e demora a aquecer por fora. Se o fogo está baixo demais, a evaporação não vence e o dourado não acontece. Isso também explica por que alguns legumes ficam moles e sem graça quando entram juntos em uma assadeira pequena. A água que sai de cada pedaço soma e impede o escurecimento. Você já notou como batata e abobrinha ficam melhores quando vão bem espalhadas no tabuleiro? A resposta é a mesma. Com espaço, a água tem por onde ir e o calor faz o trabalho certo. Há outro detalhe que muita gente descobre tarde. Dourar é construir sabor, queimar é destruir. O dourado bom tem cheiro de nozes, de pão, de caldo forte. O queimado tem cheiro de cinza e deixa amargor que não se corrige com sal. Em geral, o que separa uma coisa da outra é temperatura controlada e atenção ao tempo. Quando há açúcar livre, como em marinadas com mel ou em molhos adocicados, o risco de amargar cresce. Quando há gordura suficiente e uma panela que distribui bem o calor, o dourado fica mais uniforme. E tem um bônus que parece coisa de cozinha profissional, mas está ao alcance de qualquer um. Aquela camada marrom que gruda no fundo da panela, o fundo dourado, não é sujeira. É sabor concentrado. Quando você coloca um pouco de água, caldo ou outro líquido e raspa, esse fundo se dissolve e vira base de molho. O que acontece ali é quase uma tradução. Você transforma um aroma preso na panela em sabor espalhado no prato. Depois que você entende isso, começa a olhar para a crosta, para o tostado e para o fundo marrom como parte do roteiro do sabor, não como acidente. Uma curiosidade dentro da curiosidade é que nem todo dourado é o mesmo. Caramelização é quando o açúcar, sozinho, escurece e muda de sabor. Ela aparece em cebola bem lenta, em sobremesas, no fundo de uma calda. As reações entre proteína e açúcar são outra família e aparecem em carne, pão e muitos alimentos salgados. Na prática, o paladar percebe as duas como tostado, mas a textura e o aroma são diferentes. Quando você quer crosta firme, você busca calor direto e superfície seca. Quando você quer doçura profunda, você aceita mais tempo e fogo mais moderado. Esse entendimento tira o cozinheiro do chute e coloca ele no controle. Em vez de aumentar o fogo por desespero, você começa a pensar no que precisa acontecer na superfície para o sabor nascer. Umami, o sabor que preenche o prato. Há pratos que parecem completos mesmo quando são simples. Um caldo bem feito, um macarrão com molho de tomate, um pedaço de queijo curado, uma colher de cogumelos salteados. O que dá essa sensação de plenitude não é só sal, nem só gordura. É um gosto específico que o cérebro reconhece como profundidade. Ele é chamado de umami e pode ser entendido como o sabor do que está bem maduro, bem curado ou bem cozido. Umami não é um tempero secreto, é uma sensação. Ele aparece quando há compostos como glutamato e outros semelhantes, presentes naturalmente em vários alimentos. Por que um molho de tomate parece mais redondo no dia seguinte, mesmo sem você ter mudado nada? Porque o descanso permite que sabores se integrem, a acidez se assente e os compostos de umami se espalhem de forma mais uniforme, fazendo o paladar ler o prato como um todo. O detalhe interessante é que o umami gosta de parceria.
Existem substâncias em carnes curadas, peixes, algas e caldos que, quando combinadas com glutamato, aumentam a percepção desse sabor sem precisar exagerar no sal. É por isso que um pouco de queijo bem curado em cima de um prato simples pode parecer que elevou o nível inteiro da receita. É por isso que um caldo longo, reduzido, parece ter mais corpo, mesmo quando não tem creme. Você já se perguntou por que algumas sopas caseiras ficam com gosto raso, mesmo bem salgadas? A resposta costuma ser falta de profundidade, não falta de sal. O sal realça, mas ele não cria umami do zero. Para criar profundidade, entra a escolha de ingredientes que já carregam esse sabor, como tomate bem maduro, cogumelos, carnes assadas, algas comestíveis ou queijos curados, sempre com equilíbrio. Outra parte pouco falada é que o umami pode enganar. Quando você exagera, o prato fica pesado e com gosto de industrializado, mesmo que você esteja usando coisas naturais. Quando você acerta, ele some como conceito e só deixa a sensação de prato bem construído. Um bom teste é observar o que acontece quando você coloca acidez no final, como um toque de limão ou de vinagre. Se o prato melhora e fica mais vivo, é sinal de que a profundidade estava lá e só precisava de contraste. Se o prato vira algo agressivo e confuso, é sinal de que havia excesso ou falta de estrutura. O umami não substitui o resto. Ele trabalha junto com sal, acidez, doçura discreta e amargor controlado. É como uma banda. Se o baixo está alto demais, você percebe o baixo. Se está no lugar certo, você percebe a música. O mais curioso é que muita gente aprende a procurar umami sem saber o nome. Ela coloca um pouco de molho fermentado em um ensopado, rala queijo em uma sopa, acrescenta um caldo reduzido na panela, deixa o tomate cozinhar mais tempo até escurecer. Ela está tentando fazer o prato ter coluna, ter fundo. E isso é uma leitura adulta de cozinha. Não é sobre exagerar tempero, é sobre construir base. Quando você entende essa ideia, você para de correr atrás de listas de ingredientes e começa a pensar em função. Qual ingrediente traz corpo? Qual traz frescor? Qual traz perfume? O umami entra como componente que sustenta o resto sem aparecer demais. Fermentação, o tempo que vira ferramenta. Em cozinha, tempo costuma ser custo. Tempo para marinar, para reduzir, para assar, para descansar. Fermentação é uma forma inteligente de usar o tempo sem ficar parado na frente do fogão. Ela acontece quando micro-organismos transformam açúcares e outros componentes do alimento em ácidos, gases e aromas. É assim que leite vira iogurte, uva vira vinho, farinha vira massa de pão, repolho vira conserva. Não é um truque moderno, é uma tecnologia antiga de sobrevivência que virou luxo de sabor. Por que pão de fermentação natural tem cheiro e textura tão diferentes do pão feito às pressas? Porque a fermentação mais lenta cria uma rede de sabores, com leve acidez e aromas que lembram fruta seca, noz e cereal tostado, além de mudar a estrutura da massa. A curiosidade central é que fermentação é controle de ambiente. Não é apenas deixar algo parado. Os micro-organismos certos precisam de condições certas para vencer os errados. Em muitos casos, o sal, a acidez e a falta de oxigênio na parte submersa ajudam a guiar o processo para um caminho seguro e saboroso. Por isso, a mesma ideia aparece em várias culturas com ingredientes diferentes. Conservas, molhos fermentados, massas e bebidas seguem lógicas parecidas, mesmo quando a receita muda. Você já se perguntou por que uma conserva bem feita tem cheiro limpo e brilhante, enquanto uma tentativa ruim fica com cheiro suspeito e gosto estranho? Porque, quando o ambiente favorece os fermentadores desejados, o alimento acidifica de forma estável e cria barreiras naturais contra organismos indesejados. Quando o ambiente fica descontrolado, aparecem sinais claros de falha. O erro mais comum de quem se encanta com fermentação é tratar tudo como improviso. A pessoa vê um vídeo rápido e acha que é só esperar. Não é. A parte segura da fermentação depende de higiene básica, proporções adequadas e temperatura compatível com o método. Isso não significa medo, significa responsabilidade. Fermentação caseira deve seguir receitas testadas e orientação confiável, especialmente quando envolve armazenamento fora de refrigeração ou longos períodos. O paladar agradece quando se respeita o processo. O iogurte fica firme e perfumado, o picles fica crocante, o pão ganha elasticidade. Quando se ignora, o resultado não é apenas ruim, pode ser inseguro. Há um lado poético que não precisa de frase bonita para existir. Fermentar é aceitar que a cozinha não é só fogo e faca. É também biologia trabalhando no escuro. Quando você prova um queijo curado ou um molho fermentado, você está provando uma transformação lenta. E tem um detalhe final que muda a forma de pensar comida.
Fermentação não é só conservar. Ela cria novos sabores que não estavam ali no início. O repolho cru não tem o mesmo perfume do repolho fermentado. A farinha e a água não têm o mesmo corpo que uma massa que descansou e respirou. Isso ensina uma lição prática. Nem tudo se resolve com mais tempero. Algumas coisas se resolvem com processo. Quando você entende isso, você começa a ver a cozinha como uma sequência de escolhas e efeitos, e o tempo vira um ingrediente real.